bem-vindos ao debate. Sabe aquele ônibus elétrico super silencioso que começou a circular na sua cidade recentemente? Ou, bom, até mesmo a tela desse celular aí que você usa todos os dias, né? Exatamente. Eles são um resultado prático de uma força global invisível. É a relação estratégica entre o Brasil e a China. E a questão central de hoje, que a gente tirou do nosso material base, é tentar entender exatamente o peso disso. Isso. Será que essa parceria é, sabe, o grande motor do nosso desenvolvimento econômico e tecnológico no cenário global? Ou, e aqui é onde a coisa complica, será que é uma armadilha? Uma armadilha que nos prende à dependência de matérias-primas, enquanto a gente tenta, se equilibrar numa corda bamba entre a influência dos Estados Unidos e de Pequim? É uma pergunta excelente, e eu vou defender aqui de forma bem clara que essa parceria é altamente vantajosa, porque ela traz um superávit bilionário, nos dá autonomia diplomática através do BRICS e ainda oferece uma chance real de neo-industrialização. Pois é, e eu já vejo isso por um caminho bem diferente. Eu vou argumentar que nós estamos, na verdade, diante de uma assimetria comercial muito perigosa. A gente está vendendo produtos básicos para comprar tecnologia de ponta. E isso, no fundo, ameaça a nossa verdadeira independência. Entendi. Bom, vamos começar então olhando para o que movimenta tudo isso, né? A economia. E olha, os números do nosso material são impressionantes. Não dá para negar os números. Não dá mesmo. A China se consolidou de forma absoluta como nosso maior parceiro comercial. A gente está falando de um fluxo de comércio que passa, dos 170 bilhões de dólares por ano. É um volume de dinheiro absurdo, com certeza. Sim, e o mais importante para quem está ouvindo, especialmente os alunos do 9º ano que estão tentando entender como isso afeta o país, o Brasil tem um superávit massivo com a China. É um superávit na casa dos 68 bilhões de dólares. Só para ficar claro, superávit que significa que a gente ganha mais do que gasta nessa relação, né? Exato. A gente vende muito mais para eles do que compra deles. Então sobra dinheiro. E esse capital ele não fica flutuando no espaço. Ele entra no Brasil, ele vai para as nossas reservas internacionais, ele financia obras. Sim, ele movimenta a economia. Exatamente, movimenta cidades inteiras no interior do país que são ligadas ao agronegócio. Atrai investimentos pesados, a gente vê empresas grandes chinesas, tipo a Baidi e a GWM, trazendo bilhões para montar fábricas de carros elétricos aqui no Brasil. É, isso a gente tem visto bastante nos noticiários. Então, eu entendo perfeitamente as suas preocupações com a dependência, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente. Pense no Brasil como um supermercado. Um supermercado, tá bom, vamos lá. Sim, e não qualquer supermercado, mas o único supermercado com capacidade real de alimentar o bairro mais populoso do mundo inteiro. A China tem, mais de 1 bilhão de pessoas e uma escassez crítica de terras cultiváveis. Eles não têm onde plantar o suficiente para todo mundo, né? Exato. Eles precisam desesperadamente da nossa soja e da nossa carne para garantir a própria segurança alimentar deles. Nós temos algo que é vital para eles. Então, na minha visão, isso não é uma fraqueza nossa, é um poder de barganha gigantesco. Olha, a analogia do supermercado é ótima para ilustrar o cenário atual, eu admito. E sim, o dinheiro está entrando pesado hoje. Mas, não me convence muito essa ideia de que estamos numa posição de puro poder, sabe? Por que não? A gente tem o que eles precisam. Deixa eu explicar o porquê analisando como essa dinâmica funciona na prática real. Seu principal supermercado do bairro é maravilhoso até você perceber duas coisas cruciais. A primeira é analisar o que exatamente você está vendendo. Comida e minérios. Sim, mas o que sai do nosso supermercado são commodities, né? Ou seja, matérias-primas em estado bruto. Nós exportamos a soja crua, a carne congelada, o minério de ferro extraído direto da terra, o petróleo bruto. A gente está literalmente vendendo pedra, terra e grão. Mas com um lucro imenso, concorda? Um lucro que sustenta o balanço de pagamentos do nosso país. Sustenta agora. Mas e a longo prazo? Eu fico bem preocupada com o que o nosso material chama de assimetria comercial. É assim, a gente manda navios e mais navios carregados com, milhares de toneladas de minério de ferro e em troca o que a gente importa da China. Produtos manufaturados.
Mais do que isso. Microchips, painéis solares, baterias de lítio, celulares super avançados. A diferença de esforço tecnológico aí é brutal, entende? Existe um fenômeno econômico muito perigoso. Quando entra tanto dinheiro fácil vindo da exportação de produtos tão básicos, a nossa moeda se valoriza e os produtos das nossas próprias fábricas ficam caros demais para exportar. Você está falando da desindustrialização. Exatamente. Na prática, essa ilusão de riqueza imediata que a soja e o minério trazem acaba desestimulando a nossa indústria nacional. Porque o empresário ele pensa, para que eu vou investir bilhões em pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia aqui no Brasil, que é super arriscado, se é muito mais seguro e lucrativo simplesmente plantar mais soja para vender para os chineses? Entendo. Você está dizendo que a gente acaba ficando um pouco preguiçoso economicamente porque o setor primário dá dinheiro fácil. Isso. Fica mais fácil ir pelo caminho de menor resistência. E aí entra a segunda falha nessa ideia de que somos um supermercado superpoderoso. Se você é o dono desse mercado, mas digamos 70% do seu estoque inteiro é comprado por um único cliente, quem realmente tem o poder nessa relação? Bom, é uma dependência mútua. Mas se a China amanhã decidir que é um risco estratégico depender tanto de nós do Brasil, eles têm peso financeiro para simplesmente ir na esquina e financiar a criação de outro supermercado. Mas isso não é tão simples, né? Não é instantâneo, mas o nosso material mostra exatamente isso. Pequim vem, renegociando acordos imensos de compras agrícolas com outros países, até mesmo com os Estados Unidos, justamente para não ficar tão dependente da gente. Sim, eles diversificam, é natural. E não podemos esquecer dos nossos próprios problemas internos, né? Nossas ferrovias, nossos portos estão super estrangulados, o nosso custo logístico é super alto. Se a gente não resolver os gargalos dessa nossa infraestrutura, a soja apodrece antes mesmo de chegar no navio. E aí, se a China comprar de outro lugar, esse nosso supermercado Brasil entra em colapso. Olha, esse é um ponto válido sobre a logística, com certeza. Mas, sinceramente, eu não estou convencido por essa linha de raciocínio de que estamos totalmente à mercê da vontade deles de simplesmente ir para outro supermercado. Por que não? O dinheiro fala alto. Por que trocar de fornecedor de alimentos numa escala global assim para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas não é algo que você faz do dia para a noite? A demanda deles é colossal, é muito específica. E, além do mais, toda essa riqueza agrícola e mineral, ela não existe num vácuo, sabe? Como assim num vácuo? Quando você tem nas mãos a garantia da alimentação de uma potência global, você deixa de ser apenas um parceiro comercial qualquer. Você se torna um ator geopolítico. Você ganha peso. E isso acho que nos conecta diretamente ao nosso segundo eixo de debate aqui, como a gente equilibra as nossas alianças no mundo. E é aí que a corda fica mais esticada, na minha opinião. Mas veja como o Brasil não é um ator passivo nessa história. O Brasil, na verdade, usa ativamente essa parceria com a China para construir uma musculatura diplomática. A gente pode olhar para o BRICS, por exemplo. O bloco do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Exatamente, que inclusive agora está até se expandindo. Através dessa ideia de multilateralismo, que é basicamente vários países tomando decisões juntos, em vez de apenas obedecer a uma única superpotência, o Brasil ganha muita voz. Essa aliança com os chineses permite que a gente consiga contestar aquela hegemonia histórica, sabe? Aquela dominância absoluta que os Estados Unidos e a Europa sempre tiveram nas regras globais. Olha, que o BRICS é uma plataforma diplomática útil. Eu concordo totalmente. Isso está claro no material. Mas ele também tem limitações muito severas. Mas os movimentos que estão sendo feitos lá dentro são revolucionários. O BRICS está avançando seriamente, por exemplo, na pauta da desdolarização. Que é tirar o dólar do meio das transações, né? Isso. O que isso significa na prática para os alunos entenderem? Hoje, para o Brasil vender algo para a China, normalmente a gente precisa usar o sistema bancário internacional, que é todinho controlado pelo dólar americano. Nós temos que converter nosso real em dólar para depois a China converter isso em yuan.
e perde-se muito dinheiro e autonomia nisso. Exatamente. A proposta atual lá no BRICS é criar mecanismos como o uso de moedas locais para contornar isso. A gente passaria a fazer o comércio direto, real por yuan, sem passar pelos bancos americanos. Isso reduz imensamente a nossa vulnerabilidade a crises econômicas nos Estados Unidos ou até ao uso do dólar como arma política. Sim, financeiramente faz sentido tentar essa via. E tem a questão estratégica, né? Ao ter a China como uma forte aliada econômica, nós ganhamos um poder de barganha incrível para quando formos sentar na mesa de negociações, lá em Washington ou em Bruxelas. Os americanos sabem que temos alternativas. Nós conseguimos termos muito melhores justamente porque a sombra de Pequim está ali atrás, equilibrando o jogo para nós. Olha, a ideia de que o Brasil está jogando um xadrez de mestre com as duas grandes potências e extraindo o melhor de cada uma é sedutora no papel, sabe? Mas na realidade eu já vejo que a gente está andando numa corda bamba extremamente fina. Você acha perigoso? Muito. Muitos especialistas no nosso material analisam o cenário atual como uma nova Guerra Fria. Não é mais aquela coisa de capitalismo contra comunismo do século XX, mas é uma disputa tecnológica e de influência brutal, direta, entre os Estados Unidos e a China. Sim, a tensão está crescendo, isso é fato. E aí que está o risco. Nessa briga, o Brasil precisa ter um cuidado imenso para não achar que está usando a China para ganhar voz no BRICS. Quando, na verdade, a gente pode estar sendo usado como um mero peão no tabuleiro chinês contra o Ocidente. Mas nós mantemos relações comerciais abertas com todos. O Brasil tem uma tradição fortíssima, histórica, de não se alinhar automaticamente a ninguém. A tradição diplomática existe, claro, mas o peso do capital fala mais alto no fim das contas. Sim, nós precisamos exportar nossos minérios e grãos para o mercado chinês, mas o Brasil precisa desesperadamente do Ocidente também. A gente precisa dos americanos e dos europeus para a nossa integração financeira, para a cooperação científica de ponta. Sim, ninguém nega a importância deles. O material deixa claro que a relação Brasil-China é uma parceria de conveniência. Não é uma subordinação. O grande problema é que, se o Brasil passa a depender excessivamente daquele financiamento chinês para construir nossas estradas, nossas ferrovias, nossa tecnologia, a gente pode acabar alienando o Ocidente de vez. Você acha que eles nos forçariam a escolher? Exatamente! Você acha que tem poder de barganha até o dia em que os dois gigantes perdem a paciência e exigem que você escolha um lado de forma definitiva. E se o Brasil dar um passo em falso nessa corda bamba geopolítica, sei lá, contrariando sanções de um lado ou acordos comerciais do outro, a gente cai sem rede de proteção nenhuma. Uma autonomia baseada apenas em dinheiro chinês pode se provar uma ilusão bem perigosa num mundo que está cada vez mais se dividindo em blocos. Essa pressão para escolher um lado realmente está crescendo, concordo com você nisso, mas eu ainda defendo que o pragmatismo brasileiro sempre foi nosso escudo, a gente negocia com base nos nossos interesses, mas a sua menção à necessidade de cooperação científica nos leva àquela que talvez seja a questão mais urgente, né? Especialmente para os estudantes que estão acompanhando a gente. Sim, o que afeta eles de verdade amanhã. Isso. Se o jogo geopolítico de hoje é complicado, o que garante que esses jovens do 9º ano terão empregos modernos, qualificados e, o mais importante, que paguem bem amanhã? Isso passa diretamente pela nossa transição tecnológica. Como a gente sai de ser apenas o país da soja para ser um polo de inteligência artificial, de carros autônomos. E é justamente nesse ponto tecnológico que aquela armadilha da assimetria que eu mencionei lá atrás pode se fechar de vez sobre a gente. Eu já acho que é exatamente aí onde o jogo começa a virar a nosso favor, porque os investimentos chineses aqui no Brasil estão mudando de perfil e muito rápido. Como assim mudando de perfil? Historicamente, sim, eles focavam só em comprar fazendas e minas para garantir aquela comida que a gente falou. Mas agora, o capital chinês está migrando fortemente para a tecnologia de ponta e para a sustentabilidade. Ah, você diz a infraestrutura de energia. Isso. A gente está vendo a China investir pesado, por exemplo, na construção de parques de energia solar e eólica no Nordeste. Eles estão fornecendo a infraestrutura que é a espinha dorsal das nossas redes de internet 5G. Então, voltando ao aluno que está nos ouvindo, as oportunidades de trabalho dele no futuro não vão se resumir ao setor primário de agricultura. Ele não vai só plantar soja, você quer dizer? Exato.
Ele pode muito bem ser um engenheiro de software que programa a central multimídia de um veículo elétrico chinês que é produzido lá na Bahia ou em São Paulo. Estar inserido nessas cadeias é o primeiro passo para o que muitos chamam de neoindustrialização. A gente aproveita o dinheiro deles para atualizar a economia brasileira para essa nova economia verde do século XXI. Olha, é um cenário super otimista e francamente muito atrativo. É óbvio que todos nós queremos que os nossos jovens estejam em empregos de alta tecnologia no futuro, mas, olha, eu volto a questionar e quero focar bem nisso. Você já parou para pensar na diferença brutal que existe entre apenas usar uma tecnologia e, de fato, dominar como ela é feita? Bom, ter acesso já é um começo essencial. Mas será que é o suficiente? Trazer essas empresas para cá e simplesmente substituir a tecnologia ocidental pela chinesa não resolve o nosso problema crônico de desenvolvimento. No fim do dia, a gente só está mudando o idioma do manual de instruções de inglês para mandarim, entende? A gente continua dependente. Mas veja bem, ter a fábrica instalada no nosso território não é o primeiro passo natural? Antes os carros vinham de navio, já prontos, importados. Agora a montagem acontece aqui. Isso gera conhecimento local, movimenta toda uma cadeia de fornecimento de peças. Montagem. Montagem é a palavra-chave aí que me preocupa. Porque existe uma diferença imensa entre você ter uma linha de montagem e você ter um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de ponta. O que muitas vezes acontece nesses acordos, que chamam de neoindustrialização, é a prática do CKD. Explica o que é o CKD para o nosso ouvinte? Claro, é quando os componentes do carro ou da máquina vêm totalmente desmontados em caixas lá da China e o trabalhador brasileiro só faz encaixar e apertar o parafuso. E por que isso importa? Porque a mágica real da tecnologia, tipo a inteligência de como a química daquela bateria de lítio funciona, ou como o algoritmo da inteligência artificial toma decisões, tudo isso é protegido por patente. Propriedade intelectual pura. Certo. E a patente garante que quem inventou fique com os lucros, claro. Exato. E se a patente é registrada na China, o cérebro da operação e, obviamente, a maior fatia do lucro gigantesco ficam nos laboratórios de Pequim ou de Shenzhen, não ficam aqui. Se o Brasil aceita bilhões de dólares para construir redes 5G e painéis solares sem exigir o que a gente chama de transferência de tecnologia, que é obrigar o repasse não só do equipamento, mas do conhecimento matemático, de engenharia por trás daquilo, a gente se condena. Ficamos estagnados. Sim, sem isso nós vamos transformar a atual geração de estudantes não em criadores de tecnologia, mas em meros consumidores e, tipo, mecânicos de luxo de equipamentos que eles sequer sabem como projetar do zero. É uma dependência tecnológica maquiada de progresso. Eu entendo perfeitamente o risco da gente virar só um montador de peças, mas a transferência de conhecimento no mundo real nunca é imediata, né? Ela é um processo que leva décadas, e a gente já tem sinais promissores no material. Tem algumas parcerias, é verdade. Sim, quando empresas chinesas começam a fechar parcerias reais com universidades públicas brasileiras para criar centros de desenvolvimento de mobilidade elétrica aqui dentro, existe ali a semente de uma inovação conjunta. Mas, olha, eu concordo com você num ponto fundamental. Qual? O Brasil não pode ser ingênuo. O nosso governo precisa usar aquele poder de barganha que a gente conversou lá no começo, sabe? O peso do agronegócio para exigir contratos firmes. Algo como, olha, nós garantimos a segurança da sua comida, mas as patentes dessas inovações aqui precisam ser compartilhadas com engenheiros brasileiros. Com certeza. Essa é a chave de tudo. Sem políticas públicas incisivas e um investimento colossal em educação técnica e científica nas nossas escolas e universidades, o Brasil vai continuar sendo aquele eterno país do futuro que nunca chega de verdade no presente tecnológico. Nós não vamos conseguir competir no mercado global se a gente não dominar a ciência fundamental por trás dessas máquinas. Bom, a gente está chegando ao final e é o momento de tentar amarrar todas essas camadas tão complexas que a gente explorou hoje, né? Foi uma longa jornada. Pois sim. E ao longo desse nosso debate eu mantive a minha perspectiva de que a relação estratégica entre o Brasil e a China funciona assim como uma alavanca pragmática muito poderosa para nós. Quando a gente olha para aquele superávit bilionário, a gente vê um capital que é essencial para financiar o país internamente. Aham.
Essa parceria também nos dá uma musculatura vital dentro de blocos como o BRICS para podermos negociar de igual para igual com outras grandes potências, incluindo os Estados Unidos. E no fim das contas, representa uma oportunidade muito concreta de atrair financiamento para áreas cruciais do nosso futuro, como as energias renováveis e a inteligência artificial. E, bom, da minha parte, o foco continuou e continua no alerta, né? O volume de capital e a importância diplomática dessa relação são totalmente indiscutíveis, mas nós precisamos levantar o capô e olhar para dentro dessa relação. Ver os riscos. Exato. Os riscos estruturais da dependência de ficar só exportando matérias-primas. Isso é corrosivo para a nossa própria indústria, se não for muito bem administrado. Além disso, as nossas vulnerabilidades, sabe? Desde os gargalos lá nos portos até a imensa pressão da disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China. Tudo isso exige de nós uma cautela extrema. Nós precisamos urgentemente de uma política industrial e tecnológica própria, que seja forte o suficiente para exigir a transferência de patentes e de conhecimentos. Porque se a gente apenas trocar de dependência, sair de um polo para outro, a nossa capacidade de agir como uma nação independente no futuro estará seriamente comprometida. É verdade. Mas sabe, apesar dessas nossas visões diferentes sobre os riscos, eu acredito que a gente chega num ponto de convergência muito claro aqui. Nós dois concordamos plenamente que, goste ou não, a relação com a China é um caminho sem volta. É irreversível. Totalmente irreversível. O maior desafio do Brasil para as próximas décadas e um desafio que vai, recair diretamente sobre os ombros dessa geração de alunos que agora está aí nos bancos escolares. É exatamente como nós vamos gerenciar esse equilíbrio delicado. Manter as portas abertas. Sim, como manter as portas comerciais e tecnológicas abertas com Pequim, mas sem ter que escolher um lado de forma submissa e, com isso, acabar fechando as portas para os Estados Unidos ou para a Europa. É possivelmente a equação diplomática mais complexa e perigosa de toda a nossa história contemporânea. Concordo em gênero, número e grau. E resolver isso não vai depender apenas de alguns diplomatas lá em Brasília. Vai exigir uma inteligência de Estado enorme e um nível de educação de excelência em toda a nossa sociedade para que todos consigam entender os mecanismos invisíveis dessa balança de poder global. Perfeito. E é exatamente isso que nos traz de volta à realidade de quem nos escuta, especialmente os alunos e professores do 9º ano que estão nos acompanhando hoje. Tudo isso que a gente discutiu nas últimas instâncias, desde o BRICS até superávites de bilhões de dólares, não é algo distante. Não mesmo. Essas são as forças muito reais que vão ditar a velocidade e o preço da internet no celular que você vai comprar daqui a alguns anos. Elas vão determinar o custo da energia na sua casa e, fundamentalmente, vão definir quais habilidades e conhecimentos o mercado de trabalho vai exigir de você logo ali na frente. A política internacional, por incrível que pareça, acontece na sua mesa do jantar e na linha de produção da fábrica do seu estado. Vocês, alunos, já estão inseridos no meio dessa teia global, querendo ou não. E é por isso que entender como esses interesses todos se chocam e se complementam é tão importante. E, francamente, compreender mecanismos difíceis como propriedade intelectual, balança comercial e desdolarização, isso seria impossível sem uma fundação educacional sólida. Verdade! É fundamental quando o aluno tem a oportunidade de ser guiado por essas questões tão complexas dentro da sala de aula. Então fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento ao trabalho de educadores que se dedicam todos os dias a traduzir esse mundo denso para os alunos. Como, por exemplo, o professor Luciano Nascimento, que organiza e propõe debates cruciais como este, dando as ferramentas para que vocês entendam de fato essas conexões globais. É essencial, porque é no ambiente da escola, no dia a dia, que a verdadeira autonomia tecnológica e intelectual de um país começa a ser construída. Sem dúvida alguma. Então, o convite que a gente deixa para você, aluno, é que leve essas tensões para a sua escola, continue esse debate com seus colegas. Na próxima vez que você vir um ônibus elétrico silencioso passando pela rua, não olhe só para a tecnologia, mas se pergunte quem projetou o cérebro dessa máquina, onde o lucro final dela está indo parar e como o Brasil faz para um dia ser o país que exporta essa tecnologia de ponta e não apenas o país que importa.
As respostas para essas perguntas, bom, elas nunca são simples, né? Mas é a busca incessante por elas que transforma o nosso futuro de verdade. Muito bem dito! E com isso, nós ficamos por aqui. Obrigado por acompanharem e até a próxima!